É Passo. interessante isso, a Keila tá aqui, né, concordando com a cabeça. A gente falou há pouco, né, você lutou algumas vezes com a Bia Ferreira, né, que lindamente, enfim, já está avançando, e a nossa torcida é enorme para ela. Mas é isso, né, você também tem que lembrar que existe um adversário, né, e existe o mérito dele, né, É, porque muitas vezes a gente só fica ali com a nossa própria derrota. Não, perdi, o que que eu fiz, o que que eu fiz, e o é, que o outro fez, né, não tem que exato. contar também com isso, né. É. É muito difícil, né? Eu venho amadurecendo, assim, porque eu sempre lidava muito mal, assim, com a derrota. Já teve até um campeonato brasileiro numa final, não foi com a Bia, e eu perdi, assim, também. Sempre são detalhes, né? Porque chega num nível ali que você não ganha de muito ou perde de muito. Tá sempre é muito bom, né, isso, porque um vai puxando o outro também. E aí eu perdi, aí não quis pegar medalha, sair do pódio. Então, eram atitudes assim que eu comecei a ver que eram negativas também, até para mim mesma, né? Não só se importar o que as pessoas vão pensar, mas esse que a doutora falou, né? Sobre entender o que está acontecendo, acolher aquela emoção. Mas realmente dá. Primeiro, eu sinto muita raiva, né? Porque eu me cobro bastante, então eu não culpo ninguém. A primeira pessoa que eu me. A mim mesma, né? Eu falo, não, o que foi que eu não fiz? O que faltou, né? Porque pensa, um atleta não é como se você tem só respeitando todas as profissões, né? Mas você tem que abdicar de festas, você tem que dormir, você tem que treinar 2, 3 vezes ao dia, você passa todo o seu tempo pensando naquilo, você tem que treinar sua mente, você tem que estudar seus adversários. Então não é fácil, você vive para aquilo. E quando chega no momento que aquilo tem que funcionar, não aconteceu o que você queria. Então isso realmente, se não mexer com você, né? Que nem ela falou que quer lutar de novo com aquela pessoa. Então, isso que faz de nós atletas. Porque se a gente não tiver essa veia competitiva em nós, então a gente não serve para estar ali, né? A gente vai fazer outra coisa, porque a gente tem que querer ganhar, né? Esse é o maior sentimento de um atleta é querer vencer. E é muito difícil mesmo. Eu, por exemplo, mesmo amadurecendo já, entendendo melhor, mas eu não me lembro de uma vez que eu perdi que eu não tenha chorado. Eu sempre choro. Sempre choro. E ela falou que passa dias, eu também. Passo dias, semanas. Às vezes eu ainda demoro para assistir a luta que eu perdi, para ver onde eu errei. Eu também preciso desse tempo, não é fácil. Mas uma coisa que eu tenho para falar, a resiliência que a gente cria para a vida, você volta bem mais forte mentalmente, né? Então você fica mais cascudo, digamos assim, né? Você aprende a lidar com aquilo, mas você tem que enfrentar, porque não é fácil mesmo lidar com a derrota. E a gente está falando de raiva, né, que também são as emoções, aliás, são sentimentos, né, que precisa lidar. Você estuda muito, é uma pesquisadora, uma das referências no Brasil, da importância da meditação, da respiração, yoga, né, tudo isso fazendo parte desse ritual importante para o autoconhecimento, para a autocompaixão. Traz um pouco para a gente, doutora Elisa, dessas referências todas científicas que existem hoje, comprovadas, né, tão importante. É. Eh, Hoje em dia se sabe, da grande importância que existe do autoconhecimento, para qualquer pessoa, mas para o atleta, principalmente, né. Então, e dentro desse processo de autoconhecimento, eu acho que existem diferentes caminhos. A psicoterapia, sem dúvida nenhuma, super importante, mas um outro caminho possível é esse processo de introspecção, a parte de técnicas como a meditação, o yoga, técnicas respiratórias que fazem parte muitas vezes desse tipo de treinamento, e que eu vejo que tem vários benefícios. Primeiro deles, essa questão do se conhecer. O segundo, de conseguir olhar para as suas dificuldades de uma forma direta, né, é a sua experiência com você mesmo. "Ah, eu perdi, estou com muita raiva". Então, ok, eu estou com raiva. Saber nomear as emoções é uma coisa extremamente importante, para que, a partir do momento que eu reconheço, eu nomeio aquela emoção, eu tenho uma possibilidade de trabalhar com ela. Trabalhar comigo ou trabalhar com o profissional de saúde mental que estiver, comigo, enfim. Mas uma coisa que eu gostaria também de lembrar, que muitas vezes a gente fala assim: "Nossa, olha só, né, medalha de ouro, medalha", mas a maior parte desses atletas geralmente vieram de condições socioeconômicas muito difíceis, né. Dificilmente você vê ali, como a gente fala, né, um filhinho de papai, né, que ganhou a medalha de ouro, de prata, porque também tem uma característica extremamente importante para ser um atleta desse nível de performance, é você saber ter cor duro, né, ter muita resiliência. E não tem outro jeito de você ter resiliência, se não é enfrentando dificuldades dos mais diferentes tipos. Não é só a dificuldade no esporte, mas a dificuldade muitas vezes que você teve na sua vida.
e aprender com essas dificuldades e a superar, e a se conhecer e seguir, e continuar, continuar. Então, eu realmente tenho uma grande admiração por esses atletas, né, estas atletas também, né, que vieram de condições super adversas e conseguiram construir o seu caminho de superação. Vem de um outro histórico, né, com outro ritmo.